Fala pessoal, chegando aí com mais um vídeo aqui no canal Debate na Barreira. Nessa quinta-feira, dia 26, vamos falar aí das últimas notícias do Vascão, que saiu aí na noite, notícias de ontem, de hoje pela manhã. Então a gente vai estar trazendo essas informações aqui diretamente no canal Debate na Barreira para vocês, já pedindo aí aqueles pedidos, vocês sabem que o Serjão é pidão. Então, galera, peço vocês aí que já chegou aí, que está assistindo esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante para a gente estar podendo atingir a mais gente, ter o reengajamento do canal. O canal, como eu venho falando, insisto, ficou parado muito tempo, então tá devagar, o pessoal ainda está entendendo que houve uma retomada. Teremos nossas lives aí, esse sábado não terá live, mas domingo terá a live normal, às 2 horas da tarde, então espero e conto com vocês. Eu tenho aniversário do meu irmão para ir no sábado, então não vou poder, né, tá aqui no sábado. Mas domingo, com certeza, às 2 horas da tarde ali, estaremos aqui para falar da Semana do Vasco, para falar tudo de Vascão e outros assuntos aleatórios, né? Porque aqui é Debate na Barreira, aqui é resenha. Então, galera, deixa o like, se você chegou aí e não é inscrito, se inscreva no canal, fortalece a gente. Quem quiser e puder ajudar, tem o Live Pix aqui, tá? Que a galera pode deixar sua mensagem. Se não estivermos no ar, a gente vai colocar nas lives, tá? Vamos botar todas as mensagens nas lives, mas a gente pede aí pra galera que puder estar doando aí pra gente também poder manter o canal, né? Não é fácil manter um canal, então a gente pede ajuda. O canal não tá monetizado, já esteve, mas não tá mais, perdeu a monetização, então a gente tá dependendo aí da ajuda de vocês para poder estar mantendo o canal, certo? Então, galera, vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos falar das últimas notícias. Não vai ser um vídeo longo, vou ver se no máximo ali uns 10, 15 minutos, certo? Bom, então, vamos lá com as notícias? Tá aí, ó, a primeira, dia 27, temos o lançamento da nova camisa, né? E temos mais spoiler, agora uma foto mais detalhada da camisa, ó. Como vocês podem ver aí, a Cruz de Malta também está bem diferente. Aparentemente ali é um bordado, não sei, mas normalmente a aparência que seja, eu não tenho essa certeza, mas tá vendo aí, ó, camisa show de bola, lisa, sem patrocínio, assim que eu gosto. Eu sempre falei, quando eu compro minhas camisas, as minhas não tem patrocínio, não tem esses adesivos todos, eu gosto dela zerada, tá? E vocês podem ver o detalhe ali, 1898 na camisa, ó. É uma camisa, tá show de bola, mais uma aí que a capa bota no mercado. Assim, a gente pode reclamar tudo da capa, mas as camisas que a capa faz, vamos ser sinceros, é show de bola, né? Então tá aí, galera, ó, camisa nova, lançamento amanhã, dia 27, tá? Sexta-feira, já nas lojas gigantes, né? Nas lojas gigantes da Colina. Peço aqui, não tem patrocínio do canal, mas é patrocinadora do podcast, a galera lá da Gigantes da Colina Bangu e da Gigantes da Colina West Shop, dá uma moral lá pro pessoal que fortalece a gente lá no podcast Cruz Maltino, certo? Então tá aí, amanhã, lançamento oficial da nova camisa. Já garantiu a sua? Se não, passa um telefone lá pra Gigantes da Colina Bangu e a Gigante da Colina West Shopping, tá? Fala com o Gabriel, fala com a Rebeca. Beleza, galera? E ó, aqui, como eu falo, a gente vai falar de tudo, tá? E ó, a base do basquete, que na verdade é um conjunto, o Vasco faz uma parceria junto com o Tijuca, tá? Não é propriamente a base do Vasco, mas é a base do Tijuca, que o Vasco está sempre disputando a LDB, que é a Liga Nacional de Desenvolvimento, que é para Sub-22, para molecada nova. Foi ali que apareceu o Juan, que teve nessa temporada com o R10 Escola Vasco da Gama, no NBB. Teve ano passado outros garotos, teve até mais garotos ano passado, tá? Que participaram da NBB, que vieram da Liga de Desenvolvimento. Então é legal também da gente estar acompanhando, da gente estar assistindo. E a LNB, que é a Liga Nacional de Basquete, ela bota aí, ó, Vasco estreia na Liga de Desenvolvimento Sub-22 hoje, às 11h15, contra o São Paulo, né? Provavelmente, quando você for ver esse vídeo, já estreou.
tá? O Campeonato Brasileiro de Interclubes, Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22, edição 2025, já tem os primeiros confrontos definidos. A tabela da etapa 1 dos grupos A e B foi divulgada pelo Departamento Técnico Operacional da Liga Nacional de Basquete. A expectativa é observar o amadurecimento de jogadores promissores e os olhares estarão atentos para o futuro do basquete nacional. A competição tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes. Criada para revelar talentos, a LDB é o principal torneio sub-22 do Brasil e reúne as principais equipes formadoras em busca de novos nomes para o NBB Caixa. A edição de 2025 começa no dia 26 de junho, hoje, e termina dia 17 de setembro. Serão 2 grupos com 11 equipes, sendo que os 4 primeiros de cada lado se classificam para a briga pelo título da Série Ouro, assim como aconteceu ano passado. A LDB terá ainda campeões da Série Prata e Bronze. Segunda etapa do Grupo A terá 2 sedes, uma em São Paulo, lá no ginásio do Corinthians, e a outra no Rio, no ginásio do Flamengo. O Grupo B, por sua vez, terá uma sede em São Paulo, lá no Pinheiros, e a outra em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Os jogos serão disputados entre os dias 29 de julho e 4 de agosto. A LDB 2025 é confirmada com 22 equipes. Tá? E a sede lá do Paulistano, lá em São Paulo, dia 26, terá o jogo Corinthians e Setaf, São Paulo, e vocês veem aqui, ó, como eu falei da parceria, Vasco Tijuca, hoje, 11h15, Bauru Basquete Botafogo, Thalia Unifacisa, Paulistano e Basquete Cearense. É o dia todo de jogos, né? Como vocês podem ver. Aí depois o Vasco vai enfrentar o Corinthians, né? Na sexta-feira, dia 27, o jogo joga hoje e joga amanhã, tá? Hoje com São Paulo, amanhã com o Corinthians. Depois o Vasco vai pegar o Basquete Bauru no dia 28. Ó. Tá vendo que são sequências de jogos, todo dia, né? Estão botando a molecada para correr. E aí vai jogar na segunda-feira, tá? Contra o Paulistano. E aí que tá toda a tabela, tá? Para vocês aí. E sempre tem a transmissão, tá? Pelo site pelo YouTube da NBB, tá? Normalmente tem a transmissão. A LDB é uma competição organizada pela Liga Nacional com patrocínio master da Caixa Econômica e o Governo Federal. Parceria do Comitê Brasileiro de Clubes, chancela da Confederação Brasileira de Basquete, patrocínio oficiais da Pênalti, Universidades Cruzeiro do Sul, UMP, Whirlpool e apoio oficial da Infraero, IMG Arena, Gênios Esporte, IY e NBA. Tá aí, galera. Liga Nacional de Basquete, Liga de Desenvolvimento do Basquete 2025, Vasco participando aí em conjunto, em parceria com o Tijuca, certo? Bom, vamos lá, vamos falar de futebol, que é o que a gente quer ouvir hoje pela madrugada, né? Por volta aí, hoje pela manhã, na verdade, 8h14. Matéria do GE, bota lá. Admar Lopes indica nomes e Vasco intensifica busca por atacante. Admar Lopes chegou há poucos dias ao Rio de Janeiro. Enquanto ainda se adapta ao Brasil, o novo diretor trabalha com a direção do Vasco para aumentar a lista de alvos para o ataque. Posição que é a maior carência do elenco e prioridade na próxima janela. O diretor português, reconhecido pelo trabalho de scout que teve na França e em Portugal, indicou reforço. A lista agradou bastante a direção, que vem analisando os nomes com cautela para abrir negociação. Um deles é o Andrés Gomes, do Rennes, que o GE notificou nesta quarta-feira, colombiano do Rennes. O novo diretor do Vasco apresentou nomes do futebol sul-americano e também outros jogadores do futebol português, o qual conhece bem. Alguns já eram mapeados pelo scout do clube, outros foram novidade, como o caso de Gomes. Entre os nomes de Portugal está o atacante Félix Correia, do Gil Vicente, que teve destaque com 13 participações em gols em 34 rodadas na Liga Portuguesa. O jogador já era monitorado pelo Vasco, mas sinalizou que não tem vontade de atuar no Brasil neste momento. Novos nomes depois de insistência com conhecidos. Uma tônica da última janela de transferência do Vasco foi a insistência em nomes que já haviam sido procurados em outros momentos pelo clube. Um exemplo disso foi a própria contratação de Garré, que recebeu uma investida da direção vascaína no meio de 2024, mas só foi contratado mesmo em fevereiro de 2025. A insistência do Vasco em outros nomes também virou novela. Brian Rodrigues, do América do México, talvez seja o maior exemplo.
O atacante foi procurado pelo clube nos últimos 3 janelas e ficou próximo de ir para São Januário no início de 2025. Mas os mexicanos, depois de negociar e aceitarem os valores oferecidos pelo Vasco, disseram que só liberariam o atacante no meio de 2025. A negociação melou. Vitor Sá foi outro nome que o Vasco mapeou no início de 2025 e voltou a tentar nos últimos meses. O clube, no entanto, considerou o atacante caro. O fato de não ter um potencial de revenda também faz a direção carioca recuar. Agora, com novos nomes no radar, o Vasco estuda outras possibilidades no mercado. Ademar Lopes debateu os atletas com o scout vascaíno e apresentou a lista de jogadores a Fernando Diniz, Pedrinho e Filê. Tá aí, o que a gente pensava que de repente não poderia acontecer, e é justamente o que está acontecendo, é o Admar apresentar esses novos nomes, como o caso do Gomes, que, assim, teoricamente já está iniciando aí umas conversas. Legal, novos nomes. Né? A gente não vai, é aquilo que eu sempre falo, a gente não vai ficar martelando em nomes antigos. Na última janela não aconteceu, vamos lá de novo. Foi o caso também do Maurício Lemos. Nós tentamos lá atrás o Maurício Lemos, 2024, foi uma novela que percorreu aí, né, alguns meses, não aconteceu e agora, no início de 2025, aconteceu finalmente. Né? Então, a gente está aí para rever novos valores, novos jogadores. Muito bom isso, interessante, certo? E com relação ao jogador colombiano, até o pessoal Na Torcida Vascaíno trouxe ontem, né? Tá aí, ó, o Andrés Gomes, do Rennes, atacante colombiano, de lado. O Vasco está tentando seu empréstimo, tá? O salário dele na Europa é em torno de 400 mil. Tá um salário bom, se aumentar, se ele vier para um salário maior aqui no Brasil, vai gerar ali em torno dos 500, 600 mil, né? Então, é um atacante que o Vasco está de olho, tá? E a princípio já deve ter havido alguma sondagem, alguma conversa, alguma tentativa aí. O Vasco vai buscar esse jogador por empréstimo. Vai ser bom? Vamos ver. Eu ainda não conheço o jogador e a gente vai estar ali atento para trazer mais informações para vocês. E para finalizar esse vídeo, para não se alongar muito, já estamos aí com tempo razoável, Nacional do Uruguai estaria interessado em Puma Rodrigues. Notícia dos nossos amigos lá do Palco do Esporte. Nacional do Uruguai tem interesse no retorno de Puma Rodrigues. Lateral tem contrato com o Vasco apenas até o final desse ano. O próprio Pumita já tem mostrado interesse em sair, porque ele quer jogar. Ano que vem é ano de Copa, então ele tem que estar jogando para poder ser convocado. Ele vem sendo convocado, mas se ele estiver jogando, a chance até de ser convocado e ser titular também é grande, tá? Então o próprio Pumita já demonstrou esse interesse e está batalhando aí. A partir de terça-feira, dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato. De repente um negócio ali, um acordo, o Vasco faz uma rescisão e ele sai logo agora e já começa a atuar lá no Nacional, né? Vamos aguardar. Infelizmente, assim, também o Vasco não vai conseguir muito com ele, um retorno agora, porque como está fim de contrato, ninguém vai querer investir. Vai preferir esperar, assinar um pré-contrato e depois ter o jogador no início do ano que vem, né? Então, vamos aguardar as movimentações do mercado aí, né? Esse monte de especulação no Vasco. O Vasco vive de especulações, então a gente está aqui para trazer isso tudo para vocês e vamos, né, tá mantendo vocês informados. Quero agradecer a todos aí que estiveram aqui nesse vídeo, deixaram o seu like, quem se inscreveu também, a gente agradece aí, muito obrigado pela moral de vocês. Aqui tem o QR Code aí para quem quiser e puder ajudar a gente aí, vou agradecer muito, vai ser de grande ajuda esse Live Pix, tá? Galera, obrigado, mais uma vez, não esqueça, deixa seu like aqui, ó, deixa o joinha, fortalece a gente aí, que vamos estar voltando. Eu não tenho muita frequência de vídeo não, mas se tiver novidade eu faço um vídeo aqui e trago para vocês, beleza? Obrigado a todos, fiquem com Deus, um abraço e fui!